Moral, doutor Jairo. Tá? Vou adiante. Telespectador não identificado informa que o pai de sua filha paga um salário mínimo de pensão alimentícia e ficou rico recentemente. Pergunta se tem direito a postular a revisão dos alimentos e se o mesmo não é obrigado a pagar 30% dos alimentos do seu rendimento atual. Bem, eu queria dizer, eu não sei se o doutor Jairo quer começar. Não, posso começar? Deixa eu só olhar a pergunta aqui que foi meio... depois o doutor Aloysio complementa. Não é identificado em fala que seu pai de sua filha... O pai de sua filha... Não, o pai de sua filha paga um salário mínimo de pensão alimentícia e ficou rico. Assim, é a mãe dela, da criança, da fulana que está... Ah, telespectadora. Tá? Tem direito a postular a revisão de alimentos se o mesmo não é obrigado a pagar. Olha, depende... Aí tem... É a balança. Observar aquele binômio, necessidade e possibilidade. É evidente, se ele ficou rico, ele tem condições. A senhora pode pleitear uma revisão de alimentos, postular um pouco mais. Se a sua filha tem realmente necessidade e se ela ganha um valor insignificante, perto do poder aquisitivo agora do pai, a nova situação do pai, ela pode postular na justiça uma revisão de pensão alimentícia, pedindo um valor maior. Esse de 30% é uma base. No meu entender, e é assim que eu tenho procedido, não é uma coisa definitiva. Tanto pode ser 30%, como pode ser 25%, como pode ser pedido em tanto salário mínimo, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, 5 salários mínimos. 30% é mais ou menos, como se diz, é um patamar aceito pela justiça. Mas não significa que a senhora tenha sempre que entrar com ação de alimentos ou na revisional de alimentos pedir que seja 30% dos ganhos do seu marido. Não há necessidade. Seu marido agora passou a receber 100 mil reais por mês, já ficou rico, por que a sua filha, que vivia até agora com salário mínimo, vai precisar 30 mil reais? Não há necessidade. Então, esse percentual é de acordo com a possibilidade e a necessidade. Não significa que seja sempre 30%. Eu gostaria de parabenizar essa sua filha, porque tem um pai rico. Não é qualquer um que fica rico, é difícil hoje em dia ficar rico, né? Mas de qualquer maneira o doutor Jairo já respondeu a questão. Direito à revisão a senhora tem, evidentemente, sem dúvida alguma, né? Porque aumentou as possibilidades dele. Claro. Ele, que talvez fosse pobre, passou a ficar rico, então ele passou a ter possibilidade maior de pagar uma pensão mais condizente para a senhora. Perfeito. Agora, não precisa necessariamente ser 30% e não vai ser 30%. Claro que não. Né? Digamos que ele passou a ganhar R$1 milhão, você daria uma pensão de 300 mil reais. Isso aí Eu já dei 100 mil, já 30, já chegou. Na verdade, o objetivo da pensão é alimentar a pessoa, não é fonte de enriquecimento de alguém. Claro que se ela ganhar um salário mínimo, se ele está rico hoje, a senhora pode ganhar até uma quantidade razoável, suficiente para manutenção, para subsistência da sua filha e para algum lazer, algum passeio, coisa parecida. Mas não necessariamente os 30%. Eu então? Nós concordamos em gênero, número e grau. Então tá. O seu Pedro Edgar da Silva informa que tem 58 anos e trabalha como empregado de uma transportadora fazendo carga e descarga. Há um ano, em função de grande esforço do trabalho, teve um problema de coluna e ficou um ano em benefício previdenciário, tendo o INSS cessado o benefício sob a alegação de que está apto para o trabalho. Contudo, informa que não tem condições de fazer o esforço e pergunta se pode fazer nessa situação. Pergunta o que pode fazer nessa situação. Ele acha que não pode trabalhar e o INSS acha que pode, tá? Nessa hipótese, seu Pedro, se o senhor acha que realmente não tem condições, o senhor pode ajuizar uma ação na Justiça Federal e o juiz vai nomear um perito. Aqui, quando o INSS entendeu que o senhor tinha condições, a perícia é feita pelo próprio médico do INSS. Na ação judicial, o juiz nomeia um perito da confiança dele, que também é um médico, e esse perito, então, vai elaborar um laudo, dizendo se o senhor está incapaz ou não. E dependendo do que esse laudo mencionar, se ele concluir pela sua incapacidade, obviamente que o juiz da ação vai conceder o seu benefício previdenciário. E ainda tem uma outra coisa, esse seu benefício, se essa sua doença, se ela decorreu, como o senhor diz aqui, do trabalho prestado, isso aí é considerado inclusive um benefício de acidente do trabalho.
Quando o senhor receber a alta definitiva, quando retornar para a empresa, o senhor vai ter direito, inclusive, à estabilidade no emprego por 12 meses. Viu, doutor? Feito? Eu não sei se aí no caso, eu confesso que examinei, ele poderia até, não é o caso que não tem minha parte adversa, mas do contrário, poderia nomear um assistente técnico, ele indicar, aí não é o caso. Se bem que para nomear assistente técnico é questão de numerário, né? Em via de regra, uma pessoa pobre tem que contratar um perito, mas via de regra eu tenho observado que os peritos nomeados pelos juízes da Justiça Federal, eles são imparciais e no laudo eles colocam que quem não tem condições, eles realmente reconhecem. A não ser que tivesse, por exemplo, um caso entre uma ex-funcionária, uma pessoa que foi mal atendida pelo um hospital e entra na justiça, melhor, procurando uma indenização. Então aí é nomeado pelo juiz o perito e as partes, tanto o autor quanto o demandante quanto o demandado, tem direito a nomear indicar seu assistente técnico, aí é por conta do risco de cada um. Aqui nessa hipótese é interessante o senhor levar, quando for, porque o perito vai marcar uma data para fazer uma avaliação da sua situação. E se o senhor tem exame médico, raio-x, toda e qualquer documentação relativa a essa sua patologia, o senhor leva isso para o médico, porque é muito interessante na hora de elaboração do laudo. Feito? Então vamos a um intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural, Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Estamos de volta comunicando direito com a presença do Dr. Jairo Hamilton dos Santos, à minha esquerda, e o Dr. Aloysio à minha direita. Uma perguntinha de novo de direito de família. Não, outra foi previdenciária. Direito de família agora, Dr. Jairo. Estou separada de fato há 10 anos. Gostaria de me divorciar, mas o meu marido não aceita porque tem muitos bens a serem partilhados. Ele promete que jamais me deixaria desamparada e se propõe até a fazer um documento particular se comprometendo a resguardar todos os direitos como se divorciada fosse. Gostaria de ouvir a opinião dos ilustres juristas sobre esta resposta. Aliás, isso aqui é muito comum. Né? As pessoas às vezes têm um patrimônio considerável e não querem fazer o divórcio porque tem que dividir os bens. A opinião, é evidente que não dá para falar o nome porque é direito de família, mas a opinião é difícil de dar. Por quê? Porque isso vai de sentimento pessoal de cada um, quando se trata de divórcio, de separação, de dissolução de união estável. Eu vou lhe dizer o que a lei estabelece. O divórcio não pode ser indeferido pelo seu marido. Não é ele, não cabe a ele. Se um dos cônjuges não quer mais a vida matrimonial, quer terminar, quer extinguir o vínculo do matrimônio, pode sim fazer o divórcio. A senhora tem o remédio jurídico, que é o divórcio, não tem seu marido querer ou não querer. A senhora entra na justiça, divórcio litigioso, ele vai ser citado para no prazo de 15 dias contestar a ação e poderá, numa audiência de conciliação, ser transformado então em divórcio amigável. Problema dos bens. Se a senhora é casada em comunhão universal de bens, a senhora tem 50% do patrimônio. Não adianta dizer que ele vai... O que ele quer, no meu entender, é continuar administrando todo o patrimônio do casal. É isso que dá para entrever. Certo? É um patrimônio respeitável, ele administra da forma que ele quer e vai, talvez, os lucros vão ficando para ele. Então, a senhora pode sim fazer o divórcio, independente do seu marido querer ou não querer. Não é ele que vai impedir. Quanto aos bens, existe a partilha judicial. Pode ser junto com o divórcio. Faz o divórcio com a separação do patrimônio, com a partilha dos bens. Pode. E pode, então, a senhora fazer o divórcio e, em ação posterior, fazer uma ação de partilha de bens. Mas não há problema nenhum. A senhora pode, independente da vontade do seu esposo, fazer o divórcio.
Deu, doutor? Deu? Vamos adiante, então? Agora a perguntinha do telespectador, que não se identificou. Pergunta qual é o risco que se corre quando empresta um veículo para alguém. Olha, nós, se for nesse programa, no outro nós já respondemos essa questão de emprestar dinheiro, emprestar veículo, né? As consequências jurídicas. Quando se empresta Primeiro, eu diria que não se deve emprestar nunca. Emprestar veículo para alguém... Sabe como é que é amigo, né? Amigo é amigo. Eu acho que veículo não se deve emprestar, assim como não deve emprestar também a mulher. Essa é pior ainda. Eu acho que... Já bagunçou o problema. Eu acho que as duas coisas se equivalem. Assim como não se empresta mulher, também não se empresta carro. E dinheiro. Porque dinheiro dá problema. Nós já vimos numa outra pergunta ali do outro problema. O dinheiro se corre o risco de não receber só. Mas o empréstimo do carro pode ter consequências muito danosas. Tem a responsabilidade civil e pode haver, inclusive, a responsabilidade criminal. Se essa pessoa que pega o seu veículo emprestado cometer um acidente, matar 2, 3 pessoas ou deixar alguém inválido, o senhor é que vai responder solidariamente com o condutor do veículo. E aí o seu patrimônio vai responder por esse ato praticado. Agora, quando se por exemplo, tem pessoas que fazem isso, quando tem que emprestar, e às vezes é uma questão emprestar para um parente ou coisa parecida, por um período longo. O que se faz? É melhor transferir o veículo para essa pessoa e depois retransferir quando acabar o empréstimo. Pelo menos aquele veículo fica sendo daquela pessoa durante aquele período. Então, é uma coisa perigosa a responsabilidade civil em caso de acidente e em caso de crime também pode haver a responsabilização, desde que, por exemplo, essa pessoa que recebeu o seu veículo emprestado entrega para o menor dirigir o veículo. O senhor pode ser responsabilizado por ter dado contribuição para o evento. Há uma participação sua, porque se o senhor não empresta esse veículo para essa pessoa, esse veículo não teria chegado na mão desse menor. Então, pode até, inclusive, responder. Se quem recebeu o veículo emprestado é habilitado ou coisa parecida, se aí atropelar alguém, aí não há responsabilidade criminal, porque a responsabilidade é pessoal do agente. Exatamente. Viu? Então, vamos a uma outra pergunta? Quanto tempo nós temos, doutor? Vamos adiante? Então, o telespectador não identificado informa que trafegava com o seu caminhão a 70 km por hora quando passava por uma rodovia próxima a uma cidade, quando um ciclista atravessou repentinamente a pista e foi atingido pelo caminhão, vindo a falecer. A pergunta é se pode ser condenado e preso. Pode ser condenado e preso. Condenado pode. Preso é difícil porque se trata um delito na forma culposa. Seria um homicídio culposo em que o legislador ele tem uma pena branda. Via de regra, a pessoa é condenado à prestação de serviço à comunidade ou na pior das hipóteses, um regime aberto, só vai dormir na prisão. Mas, via de regra, recebe a condicional através de suspensão condicional da pena. Agora, em relação ao fato em si, o senhor disse que vinha a 70 km por hora e que o ciclista se atravessou na frente. Só que tem um detalhe, o senhor estava a 70 km por hora e o limite de velocidade no trânsito urbano é de 60 km. Então, o que me parece que o senhor estando numa velocidade superior à legal, que na pior das hipóteses aqui teria havido culpa concorrente. Uma culpa concorrente, ou seja, as duas partes contribuíram para o evento. O ciclista porque atravessou a pista de rolamento e o senhor porque vinha numa velocidade a 70 km. Se o senhor viesse a 50 ou no máximo 60, provavelmente o senhor poderia ter evitado esse acidente controlando o seu veículo. Então, em função da velocidade, pode ter contribuído para o evento. Então, a situação no processo criminal, o senhor pode... E no processo criminal tem um outro detalhe. A culpa concorrente não elide a responsabilidade. No civil, a culpa concorrente faz minorar o valor da indenização. Agora, no crime, por exemplo, o ciclista
não tem como compensar essa culpa, porque o ciclista pagou com a própria vida. A culpa dele já foi... Perdeu a vida. Perdeu a vida. Já foi punido pelo seu ato de ter atravessado a rodovia de forma repentina. E o fato de 70 km por hora, tu de 60 no perímetro urbano, e se uma rodovia próxima à cidade, pode ser que seja 80. Se ele não estivesse... Sim, aqui é questão próxima a uma cidade. Tinha que saber se ele estava já trafegando na área urbana. Não precisa ser necessariamente no centro. Se na área urbana é 60 km, não 70. Então vamos a mais uma pergunta, 2 minutos, acho que dá para responder. Essa do seu Edson de Moura. Estou locando um apartamento, mas o meu fiador disse que garante a locação apenas durante 1 ano. Depois eu tenho que arranjar outro fiador. Mas se eu não conseguir, tenho que desocupar o imóvel? Qual seria o meu prazo após 1 ano para tentar conseguir outro fiador? Seu Edson, o primeiro problema que você vai encontrar não é o seu fiador, é alguma administradora fazer esse tipo de locação. O senhor não disse o imóvel, mas presumo que seja um imóvel residencial. É um imóvel residencial, seu Edson. Normalmente as administradoras estão procurando fazer por 30 meses. Por quê? Porque terminou os 30 meses, eles podem entrar com a denúncia vazia e retomar o imóvel. Se fizer um contrato por 12 meses, sendo ele residencial, o senhor não vai desocupá-lo. O contrato se renova automaticamente, a não ser que o proprietário tenha motivo justo para entrar com aquilo que se chama denúncia cheia, ou seja, retomar o imóvel para um filho que não tem dentro da localidade, etc. e tal. Ele está avisando que falta 1 minuto, então vamos apressar. Bom, para concluir, se a imobiliária aceitar contrato por 12 meses, o seu fiador fica os 12 meses, depois não quer ser mais, o senhor vai ter o locador, o administrador, o locador vai lhe dar 30 dias para apresentar uma outra forma de garantia, um outro tipo de garantia. Poderá novamente ser outro fiador, poderá ser uma caução, poderá ser o seguro fiança locatício, poderá ser aquela que ninguém usa, que é a quarta capitulada na lei, que é câmbio, etc. e tal, são ações cambiais. Então, mas esses 3 tipos de garantia o senhor terá que oferecer. Um deles, caução, seguro fiança ou fiador. Provavelmente a imobiliária vai postular novo fiador com garantia de imóvel. Deu, doutor Aloysio? Ele correu, né? Está correndo o tempo, não adianta, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Até o próximo programa. Muito obrigado pela tua presença, doutor Aloysio. Até o próximo sábado, às 20 horas, segunda-feira, às 9, quinta-feira, às 13 horas. Até lá. Comunicando o Direito. Sábados às 20 horas, com reprise segundas às 9 horas. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33